Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje o Levítico, primeira leitura, nos fala da lei da santidade. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Santo quer dizer separado. Deus é distinto do mundo e está infinitamente acima do mundo por ele criado. As coisas reservadas a Deus são chamadas santas, porque elas não devem ser usadas para outro fim que não seja o culto divino. Um vaso sagrado, um cálice, uma âmbula, uma patena, pelo seu caráter de consagrado a Deus, tal objeto não pode servir para outro fim, embora não fosse pecaminoso. Para comer um alimento qualquer, beber uma bebida qualquer, seria uma profanação. Profano não é uma palavra feia. Profano quer dizer fora do templo. Fano quer dizer templo. E aquilo que é sagrado ou aquilo que é santo é separado das outras coisas para um uso especial, o uso de Deus, que é santo, santo, santo. Como Deus é santo, o povo que ele escolheu do Egito e com o qual fez aliança no deserto, também deve ser santo, ou seja, deve ser um povo separado. Não deve ser como os seus vizinhos, que adoram ídolos, que cultuam deuses falsos, que consultam necromantes, adivinhos, feiticeiros. Deve ser um povo santo. Deve ser um povo que, ao contrário dos outros, tem uma lei sábia, que deve ser a glória daquele povo, que foi dada por Deus a Moisés, gravada em tábuas de pedra e conservada numa arca da aliança, tendo na sua tampa 2 querubins de ouro. Este povo é santo. Deve ser. Esta lei é santa, porque Deus é santo. Uma consequência desta santidade é: não terás no coração ódio contra teu irmão. Repreende o teu próximo. É a correção fraterna, o dever de corrigir, para não te tornares culpado de pecado por causa dele. Se o próximo peca e eu não repreendo, o pecado passa a ser meu também. Este pecado chama-se omissão. Um pecado facílimo de cometer e dificílimo de perceber que se cometeu, porque, como dizia o padre Antônio Vieira, é um pecado que se faz não fazendo. Não procures vingança, nem guardes rancor dos teus compatriotas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Próximo aqui era interpretado como israelita, o pessoal pertencente ao povo judeu. Era necessário que todos se amassem reciprocamente. Isso é muito bom. Esta lei, que é boa, será levada à perfeição por Jesus. A lei antiga foi dada sobre um monte, o Monte Sinai. A lei nova, Jesus promulga em um outro monte, uma das colinas de Cafarnaum, em um sermão que ficou conhecido como Sermão da Montanha. Lá ele está como um novo Moisés, dizendo: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. A segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios refere-se a uma divisão que havia na comunidade. Corinto era uma cidade muito grande, péssima quanto aos seus costumes e cheia de divisões. Até entre os cristãos havia partidos. Alguns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas ou Pedro. E afinal, Paulo pergunta: será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado em vosso favor? Ou fostes batizado em nome de Paulo? Não pode haver divisões. Estas divisões fragmentam a igreja, que deve ser una. O importante não é Paulo, nem Apolo, nem Cefas. O importante é Deus, que dá o crescimento. Eles apenas plantaram, regaram, mas quem planta e quem rega não é nada. É Deus que faz com que a plantação cresça.
Quanto àquela comunidade, o único fundamento que deve ser colocado é Cristo. E sobre este fundamento, os pregadores devem construir. Como? Com ouro, prata, pedras preciosas, ótimo. É uma construção excelente. Ou com madeira, palha, feno. Não é bom construir assim. O dia do fogo, o dia do juízo vai provar. Ouro, prata e pedras preciosas resistem ao fogo. Madeira, palha e feno não resistem. Então, no dia do fogo, o que vai acontecer? Aqueles que tiverem sido construídos com este material frágil sofrerão um dano. No entanto, diz São Paulo, serão salvos como que através do fogo, fugindo do incêndio como de raspão. E esta é uma das passagens em que São Paulo parece referir-se ao purgatório. Um fogo que não é um fogo eterno, e é um fogo que purifica, e um fogo do qual se salva. Então há aqueles que constroem com ouro, prata e pedras preciosas, há aqueles que constroem com madeira, feno ou palha, e agora há um terceiro, que é o pior. É aqueles que destroem. E sobre esses, São Paulo fica furioso. Irmãos, não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, e isto sois vós. São Paulo tem uma aversão a destruir aquilo que é santo, a saber, a igreja, a comunidade, aqueles pelos quais Cristo derramou seu sangue, aquele corpo que é animado pelo Espírito Santo. E aqueles que destroem vão se haver com Deus. Os maus pregadores, aqueles que ensinam erro, aqueles que propagam vício, destroem ou tentam destruir o templo de Deus. Esses serão destruídos, porque o templo de Deus é santo. E não se brinca com as coisas santas. Eu, padre, que estou pregando, devo estar tremendo. E se não estou, repreendam-me. Porque eu estou falando com uma comunidade de santos que não pertence a este mundo. E eu não posso destruí-los. Senão Deus, com razão, me destruirá. Eu tenho que alimentá-los com a verdade e dirigi-los para a virtude. E transmitir, tanto quanto me for possível, a santidade. O templo de Deus é santo. E isto sois vós. Há uma outra passagem, não no capítulo 3, mas no capítulo 6, que é semelhante a esta. No capítulo 6, São Paulo fala sobre a castidade. E fala furioso contra a fornicação. Fugir da fornicação. Todo outro pecado que o homem comete é exterior ao corpo. Mas o fornicador peca contra o próprio corpo. Não sabeis, aí ele diz, que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que fostes comprado por um alto preço, que é o sangue de Cristo. Glorificai a Deus em vosso corpo. Vós não pertenceis a vós mesmos. Então, no capítulo 3, ele chama de templo de Deus a igreja. No capítulo 6, ele chama de templo do Espírito Santo o nosso corpo, que deve ser casto. E a profanação deste corpo é a fornicação ou qualquer outro tipo de pecado contra a castidade, contra o qual Paulo se irrita, com razão. Mas vamos adiante. Ninguém se iluda. Se alguém pensa que é sábio nas coisas deste mundo, torne-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. Os cristãos de Corinto estão disputando entre si quem é mais sábio. Paulo é melhor? Não, eu acho melhor Apolo. Eu acho melhor Cefas. Gloriar-se dos homens na sua sabedoria, isso é insensatez. O Senhor conhece o pensamento dos sábios, sabe que são vãos. Portanto, ninguém põe a sua glória em homem nenhum, diz São Paulo. Eu sou de Paulo? Eu sou de Apolo? Eu sou de Cefas? Exatamente o contrário. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, eles é que pertencem a vós. Tudo é vosso. Mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Os pregadores é que pertencem à comunidade. Por eles estarem numa posição de destaque, eles têm que ser os últimos de todos e os servos de todos. O juízo deles será mais severo,
Eles têm que ser o modelo e eles não podem jamais sequer pensar em tirar algum proveito da comunidade, achando que a autoridade lhes dá esse direito. Não. A autoridade para o cristão é única e exclusivamente serviço. A exemplo de Cristo, que é nosso chefe. Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Pois se eu, mestre e senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Quem dentre vós quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. O Evangelho hoje prossegue o Sermão da Montanha, que já foi lido no domingo anterior. No Sermão da Montanha, Jesus, como noivo Moisés, está levando a lei antiga à perfeição. Agora ele fala de uma parte da lei conhecida como lei do talião. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, golpe por golpe, queimadura por queimadura. Esta lei visava limitar a vingança. Era uma lei boa. E esta lei não era aplicada de particular para particular, mas pela autoridade. Era a autoridade que tinha o poder de punir o homicida com a morte. Ele matou, morre. Ele feriu, seja ferido. Ele arrancou o olho de alguém, que ele tenha apenas um olho, não os dois, arrancado. Ele quebrou um dente, que ele tenha um dente quebrado. A lei do talião. Uma lei adaptada àquele povo, que ainda era um povo imperfeito, de coração duro. Jesus, porém, que nos veio dar um espírito novo e um coração novo e derramar sobre nós uma água pura, a água que saiu do peito dele quando o seu coração foi transpassado pela lança, esta água que é a graça, a vida de Deus em nós, ele agora pode exigir algo mais. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Que autoridade, hein? Foi dito por quem? O verbo está na voz passiva, para evitar falar o nome de Deus. Em vez de se dizer, ouvistes o que Deus disse, para evitar falar Deus desnecessariamente, usa-se a voz passiva. Ouvistes o que foi dito, subentendido por Deus. Era um respeito que os judeus tinham. E Mateus, que era de origem judaica, escreve o Evangelho assim. Eu, porém, vos digo. Então eu tenho uma autoridade divina. Para bom entendedor, Jesus está se colocando no mesmo nível, ou melhor, acima de Moisés. Eu, porém, vos digo. Não enfrenteis o malvado. Se alguém lhe bate na face direita, em vez de se vingar limitadamente, dando apenas um tapa em uma das faces, não apenas não se vingue, não apenas não peça vingança ao juiz, mas mostre a outra. O que quer dizer mostrar a outra? Não se deve entender isso ao pé da letra, porque Jesus, quando foi esbofeteado por um soldado no processo do pretório, não mostrou outra face. Ele recebeu uma bofetada e perguntou, se falei mal, dize-me qual foi o mal. Mas se falei bem, por que me bates? Mostrar outra face deve ser entendido como esteja preparado para receber novas injustiças, novas bofetadas. Evita a vingança. Este é o sentido da lei que Jesus nos dá. Se alguém pleiteia contra ti em juízo para te retirar a túnica, e oferece também o manto, mas ele não tem direito de tirar a túnica é minha. Mas Jesus manda que nós renunciemos até aos nossos direitos, porque ele veio renunciar até ao direito à sua vida. E nós, discípulos dele, se formos ciosos dos próprios direitos, não somos dignos de segui-lo e de receber o nome de cristãos. Se alguém te obriga a andar 1000 passos, anda com ele 2000, mas ele não tem o direito de me obrigar a andar 1000 passos. Eu sou um cidadão livre, mas Jesus quer que você livremente aceite aquele que está obrigando você a fazer algo. E que ainda, se for necessário, ande mais. Dá a quem te pede, e não voltes as costas a quem te pede emprestado. Como é bonito este mandamento. O mandamento de não resistir e de renunciar aos seus direitos. Havia no deserto
2 monges que viviam maravilhosamente bem. E como a harmonia era perfeita, um dos 2 disse: irmão, percebeste que nunca houve uma contenda entre nós? Nada, absolutamente nada. Vamos inventar um pretexto para que haja alguma discórdia? Está vendo aquele tijolo? Eu vou dizer que aquele tijolo é meu. E você vai dizer que aquele tijolo é seu. Eu começo. Aquele tijolo é meu. Aí o outro disse: ô irmão, leva o tijolo. Acabou a briga. Quando um não quer, 2 não brigam. Fácil, não é? E quando 2 brigam? 2 só brigam quando eles estão de acordo em brigar. Que vergonha, hein? Já viram 2 cristãos brigando? Que vergonha! Bastaria um não querer. Se houvesse um humilde, não precisaria de ser os 2. Não haveria briga. Se houvesse um dizendo: eu renuncio ao meu direito, eu vou fazer a sua vontade, não vou perguntar se você tem ou não tem razão. O que você quer que eu faça não é pecado. Você quer que eu ande 1 quilômetro, não é pecado andar. Depois quer que eu ande mais, vou andar também. E acabou. Tão simples. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Evidentemente, esta frase não está no Antigo Testamento. Mas a interpretação poderia ser essa. Odiar aqui é um semitismo. Odiar significa amar menos, ou não ter a obrigação de amar. Odiar o inimigo seria você não ter a obrigação de ter por ele o amor que você tem pelo seu compatriota israelita, né? Assim era entendido pelo povo antigo o mandamento do Levítico que nós acabamos de ouvir: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Acrescentava-se ou interpretava-se: poderás não amar o inimigo como a ti mesmo. Só o próximo. O distante são outros R$500. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz nascer o sol sobre bons e maus, sem fazer distinção de pessoas. Faz cair a chuva sobre justos e injustos. Ele faz o bem sem olhar a quem. É assim que devemos fazer. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os publicanos, os cobradores de impostos que têm má fama de ladrões, até eles fazem isso. Se saudais somente os vossos irmãos, bom dia, boa tarde, como vai? Que fazeis de extraordinário? Os gentios não fazem a mesma coisa? Os que não pertencem ao povo eleito também não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Em que consiste a perfeição? No amor universal e incondicional. Até aqueles que estão separados de nós pela barreira infinita do ódio. Que lindo, não é? Jesus, de fato, é um revolucionário. E não há religião mais radical do que esta, porque é a verdadeira. Aliás, Jesus nunca disse eu sou o verdadeiro, mas diz eu sou a verdade. Porque estamos com a verdade, devemos imitá-lo. É um momento de nós fazermos um exame de consciência. Quantas e quantas vezes você não tem muita coisa para confessar, exceto que você brigou com alguém da família, com algum amigo e com o inimigo. Amou? Rezou por ele? A perfeição não será atingida enquanto nós não amarmos. Eu fico muito contente quando vejo uma comunidade eucarística que adora o Santíssimo Sacramento. Eu também adoro. Uma comunidade mariana que tem um amor especial à Santíssima Virgem. Eu sou consagrado a ela. Eu fico maravilhado quando vejo uma comunidade que honra o próprio corpo, vestindo-se decentemente. Acho lindo. Mas isso não é tudo. O que me deixaria imensamente contente, a ponto de chegar a um êxtase, seria ver uma comunidade em que todos se amassem. Mas se amassem a ponto de dar a vida um pelo outro. Uma comunidade em que o fazer o mal e até o falar mal fosse impensável. São Tiago diz, para nossa vergonha, que aquele que não peca pela língua é perfeito. Atinjamos a perfeição. Sejamos silenciosos. Falemos pouco, mas o que falarmos seja para a glória de Deus e para a edificação dos homens.
Evitemos as palavras vãs. Não estou falando das palavras torpes, não, dos palavrões, porque isso é absurdo até pensar nelas. Evitemos as palavras inúteis, aquelas que não podem, que não servem para edificação. Que Maria Santíssima, perfeita, modelo de perfeição, por ter obedecido fielmente à voz de Deus, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nossa Mãe, Maria Santíssima.